Pessoal, tudo bom? Vamos fazer uma revisão, um resumo desse capítulo 4, que a gente falou sobre movimentos em 2 e 3 dimensões, que a gente usou aquela álgebra vetorial que a gente desenvolveu no capítulo passado. Então, nesse capítulo, a gente começou definindo o que é o vetor posição, que ele descreve a posição de uma partícula, mesmo que seja em um espaço tridimensional, a partir das componentes vetoriais, que é o xi, o yj e o zk, que são as componentes vetoriais, que é a decomposição do vetor r nas direções dos eixos coordenados x, y e z. E aí as componentes escalares são simplesmente o x, o y e o z, que são as coordenadas da posição da partícula. Então a gente pode usar o vetor posição, né? E é análogo, tem a mesma informação que as coordenadas da posição da partícula. Então, olha só, também a gente pode descrever essa posição, né, esse vetor, a partir de um módulo, e mais um ângulo, se for em 2 dimensões, ou 2 ângulos, se forem em 3 dimensões. Né? Então, o que mais que a gente viu? Definimos o que é o vetor deslocamento, porque a partir dos vetores posições, né, então a partícula estava numa posição 1, foi para uma posição 2, a gente define um vetor deslocamento a partir da álgebra vetorial, e esse vetor é o que a gente chama de ΔR, é simplesmente a diferença entre o vetor, né, é a subtração vetorial da posição final menos a inicial. E a gente pode ver que ela também pode ser escrita como a diferença das coordenadas. Então você pega a coordenada x, final menos a inicial, coordenada y, final menos inicial na direção de y, e coordenada z, final menos inicial na direção de z. Né? Ou seja, o deslocamento vetorial é igual aos deslocamentos em cada um dos eixos, né? No eixo x, o deslocamento em x, no eixo y, o deslocamento y, e no eixo z, o deslocamento em z. Aí a gente definiu, a partir do vetor deslocamento, o vetor velocidade. E olha só, quando a gente fala de velocidade média, a gente vai pegar simplesmente o vetor deslocamento dividido pelo intervalo de tempo, né? E no caso da velocidade instantânea, que é o limite quando ΔT vai a zero, aí a gente tem a derivada. Então a gente tem um vetor posição, que pode variar com o tempo, então ele pode ser uma função do tempo. A gente pode derivar essa função, então ele vai ter a componente x depende de t, a componente y depende de t, a componente z depende de t. A gente vai derivar componente a componente. Então a gente vai ter, a derivada da componente x é a velocidade x. A derivada da componente y da posição é a velocidade y. E a derivada da componente z da posição é a velocidade z, né? Então a gente tem, o vetor velocidade vai ter componentes vetoriais, né, da direção de x, é o vx, na direção de y, é o vy, e na direção de z é o vz. Então, olha só, esse vetor velocidade, ele tem a direção da reta tangente à trajetória na posição da partícula. Isso a gente viu na aula. Né? E aí a gente vai ter praticamente a mesma coisa, né, o análogo da aceleração. Porque a aceleração média, então, vai ser a variação na velocidade, não na posição. Então, velocidade final menos inicial dividido pelo intervalo de tempo. E quando o limite, a gente tem o limite de que o intervalo de tempo tende a zero, aí a gente tem a aceleração instantânea, que é a derivada do vetor velocidade, que a gente deriva cada uma das componentes de forma separada. Os movimentos são separados, né? O movimento em x, em y e z são independentes entre si. E aí, quando a gente vê que os movimentos são independentes entre si, a gente pode analisar o movimento de projéteis. Porque o movimento balístico, né, de uma bala, um projétil que é lançado, ele inicia com uma velocidade inicial, que é um vetor de lançamento, né? Então a gente tem uma situação, um horizonte e um referencial vertical. E aí a gente tem um vetor velocidade, que a gente chama de V0, que ele vai ter um módulo do V0 e vai ter um ângulo θ0. Né? Então a gente pode separar os movimentos em horizontal e vertical, e a gente vê que a projeção adjacente do θ0 aqui, que é o cosseno, ele vai dar a velocidade inicial em x.
e a projeção oposta ao ângulo aqui, que é o seno de θ0, ele vai dar a projeção do vetor velocidade em y, e a gente vai separar esses dois movimentos. Começando com o y, aliás, com o x não tem nenhuma aceleração em x. Então ele é um movimento retilíneo uniforme. Ele vai manter a mesma velocidade sempre. A projeção aqui, ó, que ele vai ter, o Vx, o Vx0, ele vai ser mantido, né? Ou V0x, né? É o V0 projetado em x. Então vai ser o mesmo do início ao fim do movimento. Então, qual é a equação que vai descrever essa posição da partícula? Então, a componente x vai ser essa equação do MRU, que é a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Só que a velocidade é o V0 cosseno de θ. O módulo desse aqui é V0 cosseno de θ. Certo? Então aqui a gente tem o movimento em x, o movimento horizontal. Já em y, aí a gente tem o MRUV, porque ele é uniformemente variado, porque ele está em queda livre e a aceleração é sempre menos g. A gente usa o menos g porque a aceleração ela é sempre para baixo, né? Então, é sempre para baixo. Mesmo que a partícula esteja descrevendo um movimento assim, a aceleração aponta sempre para baixo. Então, a gente usa o menos g. E as equações, a gente, no lugar da aceleração, sempre coloca menos g. E g é 9,8, né? Ou é a aceleração local, né? 9,8 metros por segundo ao quadrado. E aí, lembram, ó, posição igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, que no caso a velocidade inicial aqui, essa componente aqui, né? Ela vai ser o V0y, que o módulo vai ser V0 seno do ângulo. E aí a gente decompôs em x e y. Poderia ser um pouco maior. Assim. Esse vetor velocidade inicial. Então, é a velocidade inicial projetada em y. Né? E aqui de novo, ó, a velocidade é a velocidade inicial menos a aceleração, né? Menos gt. E aqui é Torricelli. Então, a equação horária da posição, a equação horária da velocidade e a equação de Torricelli. Colocando a velocidade inicial em y ao quadrado aqui. E aí, a partir daquelas equações, a gente consegue escrever a equação da trajetória. Que a gente consegue mostrar que esse y variando com x, ela é uma equação de segundo grau. Ela é uma parábola. Então, a gente tem a tangente do θ0 vezes o x menos gx ao quadrado, que dá uma parábola. Esse menos aqui indica que ela é para baixo, né? Isso obtido se o x0 e o y0 forem nulos. Senão, teria que ainda colocar ali, considerar esses x0 e y0. Mas, enfim, o referencial é escolha, né? Então, a gente pode escolher como x0 e y0 aqui é a origem, né? O lançamento é na origem do sistema de referências. E a gente também pode calcular o alcance. Qual é o valor máximo de alcance? Qual é o alcance dado o ângulo de lançamento, a gravidade e a velocidade, o módulo da velocidade de lançamento. A gente consegue ver o alcance, mas tem um detalhe. Esse daqui, o alcance, quando a gente fala de uma partícula que é lançada e cai, termina o movimento no mesmo nível, né? Na mesma altura. Então, não vale se tiver, tipo, por exemplo, um platô aqui, porque daí o alcance é menor. Ou se tiver um vale, que daí o alcance é maior. Daí já não vale. Essa equação é válida somente para o mesmo nível. Ok? Depois a gente analisou o movimento circular uniforme, porque ele tem velocidade constante, né, o módulo dela, mas não a direção. A direção muda. E quem muda a direção é a aceleração centrípeta, que a gente demonstrou separando em componentes, né, componente x e y da aceleração, que o módulo dela é v² sobre r. E que a direção dela é sempre apontada para o centro da trajetória. A gente demonstrou isso em aula. Também que o tempo de uma volta completa é o tempo de ele percorrer 2πr, né? Então a gente tem
r, e aqui a gente tem uma volta completa é 2πr. Então, o tempo de dar uma volta completa vai ser 2πr sobre a velocidade. Então, se a velocidade for maior, leva menos tempo. Se a velocidade for menor, leva mais tempo, e isso a gente chama de período, né? E depois, na aula passada, a gente já viu movimento relativo, que a gente vai relacionar, né? Por exemplo, uma partícula P no referencial A tem uma certa posição. No referencial B, ela tem outra, que quando a gente soma com a posição do relativo entre o referencial B com o A, né? Então a gente soma esses dois vetores e acha a posição da partícula em A. E vale para a velocidade, e se a velocidade relativa entre os dois for constante, a aceleração da partícula vai ser a mesma nos dois referenciais. Mesmo que um esteja se movendo em relação ao outro, a aceleração, a aceleração observada num referencial e no outro vai ser a mesma. Então a gente viu isso aqui em aula também. Então com isso a gente encerra o nosso capítulo de movimentos em 2 e 3 dimensões. Tá? E na próxima aula eu vou fazer uma apresentação de quais serão a sequência de aulas que a gente vai ter no capítulo 6, aliás, o capítulo 5, que é força em movimento. É o primeiro capítulo em que a gente vai ver força em movimento. A gente vai introduzir as leis de Newton, vai falar da mecânica newtoniana, como ela funciona. Então, ele é um capítulo que eu vou detalhar mais, porque ele é muito importante, né? É praticamente uma das bases, um dos pilares fundamentais da nossa física, e que a gente vai entender o que gera todos esses movimentos que a gente está estudando até agora, ok? Então, com isso, eu encerro a aula, né? Se vocês ainda não se inscreveram no meu canal de YouTube, se inscreve agora, já curte o vídeo, né? Segue lá no Instagram e continuamos estudando física por aqui. Um forte abraço e até a próxima aula.